Há um tipo de pessoa que representa um perigo real, não porque grita, mas porque manipula em silêncio, não porque mostra quem é, mas porque se esconde por trás de uma imagem fabricada. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, chamou esse tipo de gente de os piores. Não os piores em comportamento, mas os piores em essência, aqueles que negam sua própria sombra. Enquanto Freud mergulhava na sexualidade e no inconsciente reprimido, Jung foi mais longe. Ele percebeu que o mal mais profundo não é aquele que se expressa abertamente, mas aquele que se disfarça de virtude, o que se mascara de moralidade, espiritualidade, altruísmo, aquele que se esconde atrás da persona, a persona, o teatro social da mente. Você já parou para pensar quantas camadas existem entre quem você é e quem você mostra ser? Jung chamou de persona essa máscara social que todos usamos. É ela que nos permite viver em grupo, funcionar em sociedade, cumprir papéis. Mas o problema começa quando você se torna refém da própria máscara, quando o personagem passa a dominar o ator, quando você começa a se identificar tanto com a imagem que construiu, que se esquece de quem é quando ninguém está olhando. A persona, quando absolutizada, vira cárcere. Você se comporta como esperam, sorri quando odeia, cala quando tem algo a dizer, aceita quando tudo dentro de você quer gritar não. E pior, começa a acreditar que essa versão superficial é quem você realmente é. É aqui que nasce o perigo, porque a sombra, tudo o que você reprimiu, negou, escondeu, não desaparece. Ela apenas vai para o subsolo da psique e de lá começa a te controlar. O verdadeiro perigo, aquele que não sabe o mal, que causa Jung dizia que as pessoas mais perigosas são aquelas que não têm consciência de sua própria escuridão, porque quem não reconhece a sombra, projeta. Projeta sua inveja, sua frustração, sua culpa, sua raiva no outro. Julga com força o que secretamente deseja. Aponta o erro que esconde em si mesmo. Essas pessoas têm uma aparência impecável. São gentis demais, corretas demais, perfeitas demais. Mas suas palavras carregam veneno sutil. Sua moral é uma arma. Sua bondade é uma farsa bem ensaiada. A projeção, mecanismo de defesa e de destruição. Jung deixou claro, tudo o que não é integrado em nós se volta contra o mundo em forma de julgamento. Se você não reconhece sua agressividade, vai ver gente agressiva por toda parte. Se não aceita sua fragilidade, vai desprezar os frágeis. Se reprime seus desejos, vai condenar quem os vive abertamente. É assim que a sombra age. Ela mente para você e você acredita. A partir desse ponto, nasce um comportamento autodestrutivo e destruidor. Você se convence de que está certo, de que é bom, de que é moral, quando na verdade está apenas fugindo de si mesmo. Essas pessoas vivem num eterno espelho sujo, achando que estão vendo o mundo, quando na verdade estão olhando para seus próprios reflexos distorcidos. A sombra negada vira arma psicológica. Quando você encontra alguém que nunca erra, nunca pede desculpas, nunca expressa dúvida ou angústia, fuja. Essa pessoa está perigosamente desconectada da própria alma. E gente que não reconhece suas sombras costuma ser sedenta por controle, por aprovações, por poder. E se não conseguem isso diretamente, usam manipulação emocional, chantagens sutis, discursos sedutores. Jung via isso claramente em grandes figuras históricas, mas também no cidadão comum. Pais que destroem filhos em nome do amor, professores que humilham alunos para se sentirem superiores, pessoas espirituais que usam a luz como escudo para esconder seus vícios de controle e vaidade. O que Jung nos ensina, o caminho da integração. A única saída? Tornar a sombra consciente, olhar com coragem para o que você evita, assumir que há orgulho, inveja, medo, raiva, vaidade, carência dentro de você e que isso não te torna um monstro, te torna humano. É aí que começa o verdadeiro poder. Não o poder de controlar os outros, mas o de parar de ser controlado por si mesmo. Jung não queria que fôssemos bons, ele queria que fôssemos inteiros, porque quem é inteiro não precisa fingir, não precisa projetar, não precisa atacar. Quem integra sua sombra desarma o próprio inconsciente.
a luz que vem do inferno. Você quer se tornar alguém realmente confiável, alguém forte, lúcido, digno? Então, desça, visite sua própria escuridão, aceite o que há de pior em você e transforme isso em poder. O verdadeiro mal nasce da recusa em reconhecer o mal que se é capaz de cometer, e o verdadeiro bem, paradoxalmente, nasce da coragem de reconhecê-lo. As pessoas mais perigosas são as que não sabem quem são. Carl Jung sabia disso. E é por isso que ele dedicou a vida a estudar aquilo que todos os outros queriam evitar: o inconsciente, os arquétipos, os sonhos, os símbolos, os mitos, o lado sombrio da psique humana, porque ali, no que é rejeitado, está o que realmente importa. O seu maior risco não é o que você sabe que sente, é o que você sente e nega com convicção. É isso que contamina relações, é isso que corrói almas, é isso que destrói legados e sabota futuros. A sombra não é seu inimigo, a ignorância sobre ela, sim. Se você quiser se tornar alguém realmente desperto, confiável, lúcido, não fuja da sua sombra. Olhe para ela. Dê-lhe um nome. Traga-a para a luz. Porque, no fim das contas, o que separa o sábio do perigoso não é a ausência de sombra, mas a relação que ele tem com ela.